E a filha do presidente do São Paulo, Raima Assis, causou de novo. Viralizou nas últimas horas um vídeo dela no estádio do Corinthians. Você vai entender melhor daqui a pouquinho. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a filha de Raima Assis acaba de arranjar mais uma confusão para o seu pai, o presidente do São Paulo. Tudo porque Cris Assis viralizou num vídeo em que ela aparece na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, festejando um gol do rival do São Paulo diante do Fluminense. O vídeo em questão é de uma partida entre Corinthians e Fluminense no dia 28 de abril de 2024. O Campeonato Brasileiro, o Timão vence por 3-0. No finalzinho do primeiro tempo, Wesley faz 2-0. E a Cris, ao lado de uma amiga, faz o vídeo afirmando ou festejando 2-0 e completa o vídeo dizendo: "E nós tá como, Flávia? Pega essa visão." Pois bem, o vídeo que começou a viralizar entre grupos de sócios e conselheiros repercutiu extremamente mal. Como a filha do presidente do São Paulo é corintiana, ela vai dizer que não, mas o vídeo mostra outra coisa. O problema é que essa não é a primeira polêmica que Cris Assis se envolve e complica a vida do seu pai. A primeira delas, há uma suspeita que se transformou inclusive numa investigação de que Cris Assis teria vendido algumas centenas de ingressos que estavam destinados ao camarote do seu pai enquanto vice-presidente. O Assis, inclusive, assegurou que abriria uma sindicância interna e externa para apurar os assuntos. Até agora não houve abertura de nenhuma dessas sindicâncias. Gostaria de saber de você, São Paulino, o que você pensa da filha do presidente se filmando num jogo do Corinthians e festejando a vitória do grande rival. Para completar, só contar que o São Paulo empatou com o Internacional sem jogar bem no Beira-Rio. O Inter chegou a abrir 1-0, Caleri, sempre ele, garantiu o gol do empate na reta final. Com o resultado, o São Paulo caiu para o 4º lugar no Campeonato Brasileiro, são 17 pontos, a mesma pontuação do Bahia. O Fluminense tem 19, assim como o Palmeiras, embora o Verdão ainda entre em campo nessa quinta-feira. São Paulo que pode ser ultrapassado também pelo Flamengo. Preciso te contar a história bem legal de um brasileiro que faz sucesso na 2ª divisão do futebol inglês. De acordo com a Sky Sports da Alemanha, o atacante Léo Cienza, de 27 anos de idade, interessa a times da Premier League, de La Liga, do Campeonato Italiano e também do Brasileirão. Os nomes dos clubes não foram identificados. Queria te contar um pouquinho da história e trajetória desse atleta, que surge aos 20 anos de idade, sem passar por times de base grandes do futebol brasileiro, como opção de uma equipe da 5ª divisão da Suécia. Mas seria uma experiência legal, acabou se transformando numa enorme tragédia. Por lá, ele não recebia salário e atuava quase como um escravo. Ele precisava trabalhar para ter o que comer no dia seguinte. Coisa começa a melhorar quando ele se muda para um time da 3ª divisão da Alemanha. Não poderia ter feito melhor escolha. O Léo Cienza acaba por se tornar o craque do campeonato, do time que foi campeão alemão e subiu para a 2ª divisão. Detalhe, essa equipe chamada 1 entrou para a 3ª divisão apenas para não cair e conseguiu acesso para a 2ª divisão. A partir daí, o passo seguinte foi ser negociado com o Heidenheim, que disputava a 1ª divisão. E foi do Léo Cienza o gol que impediu que o Heidenheim caísse para a 2ª divisão. Super valorizado na Bundesliga, ele acabou sendo comprado para essa temporada pelo Southampton, que disputa a 2ª divisão. O atacante, de 27 anos de idade, que joga pela direita e pela esquerda, vive um momento bem legal com a camisa do Southampton. E detalhe importante, os 50 milhões de reais que o Southampton gastou para comprar o do Heidenheim se transformaram na maior venda da história do clube alemão. Nenhuma fagulha. Um traço do que era o time do Crespo, é outro time, diga lá. Isso é muito impressionante. Uma coisa é dizer que o Inter atual, o Roger voltou ao Beira-Rio depois de 200 dias, né? Foi o último time dele antes dele dirigir o São Paulo, o último trabalho. O Inter hoje tinha vários jogadores da época do Roger, esse time do Pesolano, mas joga de uma forma completamente diferente, mas são 200 dias de diferença, certo? É. Em relação ao Crespo no São Paulo, o Roger tem nem 20 dias, né? Então de 200 para 20, e eu acho que ele tem acelerado muito a mudança, né? E a gente vai exemplificar. Só para completar um pouco em relação ao Inter, que o Versoni falava da questão do visitante melhor que mandante, o Pesolano, que já foi o lanterna do campeonato, ele resolveu revolucionar o time, armar um retrancaço. Ele joga num 5-3-2 com 2 laterais, é uma retranca absurda. Foi assim que ele conseguiu 7 pontos dos últimos 9. Ele deu uma
reagida. Quando ele abriu o placar, ele foi jogar dentro da área dele em casa, que foi uma coisa... E eu ficava pensando, a única chance desse São Paulo desorganizado ter alguma possibilidade de empatar o jogo é o Inter se fechar na casinha lá. E no final, o São Paulo achou um gol, foi o que acabou acontecendo. Eu acho que, dentro desse aspecto, o Inter pode encher o saco do Corinthians aqui. E o Pesolano tem critério... Como fez contra o Santos, né? Tirou o Alan Patrick do time. É provável até que ele tire o Alan Patrick do time. Ontem ele botou os 2 colombianos que vieram correndo da data FIFA no banco. Nem começaram a jogar os 2 atacantes. Não, vou jogar só com o Alejandro. E aquele outro faz uma fumaça, hein? Carboneiro. Faz, é um jogador de contra-ataque. Mas acho que ele demorou um pouco pra colocar, hein? Demorou, hein? Então, o Roger foi melhor que o Pesolano no segundo tempo. Aí nós vamos chegar lá, no que é o São Paulo do Roger hoje. O São Paulo do Roger hoje tem 5 jogos, né? 2 vitórias, 2 derrotas e ontem foi o primeiro empate. O empatar com o Inter em Porto Alegre, mesmo com o Inter fragilizado, não é exatamente um desastre. Bom resultado. Mas a gente tem que analisar o que foi o campo. E aí, Tironi, podemos começar pelo fim, pela entrevista. Uma entrevista menos rebuscada. O Vessone até me perguntava, ele mudou o vocabulário? Vessone, ele não mudou o vocabulário. Ele falou, não consigo perder a minha essência, mas ele simplificou, sobretudo taticamente, as coisas que aconteceu, que ele viu no jogo, né? Ele procurou fazer isso na coletiva. Não foi perguntado e não respondeu sobre o gol tomado, porque o gol tomado foi idêntico ao gatilho, como é que é o gatilho... Da bola invertida. Da bola invertida que o São Paulo tomou do Palmeiras. O Sabino foi dar um bote no campo do Internacional. Tomou nas costas. Contra o Palmeiras, o Flaco fez o giro. Ontem teve o giro, a bola foi metida na direita em vez de na esquerda, gol. O zagueiro do São Paulo estava no campo do Internacional quando saiu o gol. E deu para perceber, para quem não conhece o Roger, eu já conhecia, quando você está vendo o jogo do time comandado pelo Roger, está vazio o estádio, você ouve assovios. E esse foi o sinal, e ele estava falando... Olha o gol aí, ó. Contra o Palmeiras, Marcelo, com 55 mil, ninguém ouviu o assovio do Roger. Ontem no Beira-Rio, e deu a perceber que o gatilho, a pressão, é associado ao assovio dele. Ele assovia, o time sobe. Mas quando o São Paulo sobe, um time que tem Sabino, Caleri, Luciano, um time lento, mais lento que eu, sobe, não adianta nada. Nada. Então quando o São Paulo sobe, é o desespero. Se errar uma coisinha, é gol. Foi o que aconteceu. E aí no segundo tempo, eu acho que aí ele mexe bem. E aí o São Paulo ganha alternativas. Ele põe o Cauli primeiro numa função, depois numa segunda função. E o Arthur, que tinha estreado bem no primeiro tempo mesmo, continua produzindo alguma coisa, ele vai buscar um empate meio na base do chuveirinho, que é a marca. O Tironi fica contando os cruzamentos. 152 cruzamentos nos últimos 4 jogos. O Caleri é um cara que gosta de cruzamento, mas não dá pra, né, só depender disso. E tem sido isso. Era o oposto. O time do Crespo praticamente não cruzava. Então o São Paulo, de fato, morreu. O São Paulo do Crespo. Um time que era mais... jogava mais pelo centro, que tinha a mobilidade dos seus jogadores de meio a grande diferença, que tinha o improviso e a anarquia a sua grande marca. O time do Roger é um time tipo de pebolinho de totó. É um time estático que guarda a posição. Posicional, como vários são. Vários técnicos gostam de jogar assim. Aí, Tironi, nós vamos para o que ele disse sobre o time, o que ele gostou na entrevista. E ele gostou, sobretudo, como quase todo mundo que viu, da segunda parte, quando entra o segundo ponta, o Ferreirinha. Ele começou com um ponta só, o Arthur, o Marcos Antônio de ponta esquerda, um meia na ponta esquerda. Jesus. No segundo tempo, ele tira o Danielzinho, puxa o Marcos Antônio para o meio, para o Marcos Antônio ter um pouco de terreno para armar, e coloca o Cauli, ele insiste com meia pela esquerda. Não dá certo. Quando ele coloca o Ferreirinha e o Cédric, que são 2 jogadores mais perseguidos pela torcida, ele acerta o time, com o Cédric e Ferreirinha. Então, lateral direita, lateral esquerda, na lateral esquerda, ponta direita, na ponta direita, ponta esquerda, na ponta esquerda. Pebolinho. E aí o time... E ele adorou. E aí, só para vocês fazerem o exercício, para dizer se vale a pena ou não, tá? Deu a entender, depois da entrevista, que o esquema dele vai ter 2 pontas, um volante marcador, que o São Paulo não tinha, que o Pablo Maia jogou o tempo todo, ontem praticamente o tempo todo, foi a outra novidade. E o centroavante não dá para tirar, né? O cara que faz 10 gols em 2 meses, faz gol todo dia. Então, se você imaginar, o time do Roger tem linha de 4, Pablo Maia, Caleri, 2 pontos. Faltam 2 vagas no meio. Sabe quantos jogadores tem para as 2 vagas? Vou enumerar para você. Faltam 2 vagas. Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, Cauli e Luciano. 5 jogadores para 2 vagas. Vale a pena adotar esse sistema preterindo 3 desses 5? Sim. Para mim é loucura. Considerando que quem entra é o Pablo Maia, que não era Ferreirinha. Ferreirinha, Pablo Maia. E o Arthur, ok, chegou agora e participou da jogada do gol e tal. Para mim isso não faz o menor sentido. E não é porque é o Roger. Eu falo isso do Diniz e do Rogério Ceni, são técnicos brasileiros, mais ou menos da mesma geração. É o nosso debate aqui. Técnico que quer ser autoral, que acha que a ideia dele é superior ao material que ele tem para trabalhar, para mim não serve. Eu não compreendo isso. Eu não compreendo.
Mais ainda, isso eu não compreendo, mesmo que o time tivesse uma terra arrasada, o que não é o caso. Mesmo que a torcida tivesse pé da vida e quisesse um novo técnico, o que não é o caso. Então ele está jogando todas as cartas dele, nessa mudança completa. O time virou do avesso. E aí talvez o maior símbolo disso, do maior prejudicado, seja o maior xodó da torcida atualmente, que é o Marcos Antônio. E aí, só para encerrar esse devaneio, para mim não faz sentido o Rui Costa, que foi o autor da ideia, da machadada, sem nenhum trocadilho, no Crespo para trazer o Roger, ter, dias antes de fazer a troca, renovado o contrato do Luciano por 4 anos e feito o que fez com o Marcos Antônio para ele virar o maior salário do time e tal. Se esses 2 jogadores vão passar a ser coadjuvantes ou reservas, faz sentido? Para mim não faz sentido. Não faz sentido. O Leonardo aqui, o Massali, fala assim: vou nadar contra a maré. São Paulo ganhou 2 jogadores com o Roger, Pablo e o Wendel. Ambos apresentaram melhoras. Essa notícia é ótima para o time. Marcos não joga de ponta. Quando com a bola, ele é um meia. Ele tem total razão, não só eles. Ele vai ganhar o Ferreirinha, ele vai ganhar o Cédric, ele vai ganhar outros jogadores que estavam... Mas a preço de perder quem? Pois é, por isso que eu tô falando, vale a pena a interrogação. E aí, Massa? A gente não sabe se vale a pena ainda. A gente vai ver, né? Cara, ontem eu fui levar a Renata pra Itu, que ela tá de folga, né? Professora, não tem aula hoje nem amanhã, e hoje de manhã eu vim ouvindo vocês dois. Obrigado. Mas, espero que vocês não fiquem bravos comigo. Eu até apertei um botão no carro lá, que entrou uma estradinha assim, ó, no volante. Eu tive que parar, reiniciar o carro. Porque eu fiquei puto, cara. Não fala esse termo. Bravo. Irritado. Ah. Cara, parecia um velório, mano. Mas essa é a sensação do torcedor de São Paulo. Então, cara, mas, gente, aí acabou. Não tem mais o que fazer. Você entende o que eu tô dizendo? Quando tá neste... e as perguntas das pessoas que estavam... eram exatamente essa. Entendeu? Parecia um velório. Falei, cara, eu vi o jogo. O São Paulo volta de Porto Alegre com 1 ponto. Com um cara que está trocando a pele do time, aproveitando jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? Tentando recuperar esses jogadores, que é o outro lado da moeda, que pensa completamente diferente do Crespo, ok? E não há o mínimo olhar minimamente complacente para o trabalho que ele está tentando realizar. Zero. E aí, o Arnaldo fala várias vezes durante a live, eu não gosto disso, eu não entendo isso. E, cara, assim como a discussão nossa do Ancelotti. Absolutamente compreensível, claro, entendeu? Mas será que a gente não pode aceitar alguém que vê diferente e pensa diferente? Claro. Você entende? Esse que ele faça melhor que o antecessor. Esse que a coisa melhore. Mas agora não dá pra saber. Entende o que eu tô dizendo? Entendo. Acho que porque ele merece um prazo para fazer. Pelo menos o benefício da dúvida ele deve ter, porque é melhor para o São Paulo que dê certo. Claro. Entendeu? Porque se der errado, não dá pra só cair ele. Tem que cair todo mundo. Não, mas acho que é. Entendeu? Porque não há mais como consertar esse ambiente. Porque eu senti, inclusive pela live, que é um belo exercício, que muitas coisas vêm pra cima do Rui Costa. Claro. A maioria das coisas. E muitos comentários dizem assim, pô, o Roger não tem culpa, o cara chegou lá e tá fazendo o trabalho dele. Ele tem culpa também, né? Seria muito mais fácil para ele... se o time não jogar bem. Não, seria muito mais fácil para ele se ele ligasse pro Arnaldo e falasse, cara, me explica a alma desse time. O Arnaldo ia explicar para ele a alma desse time. Se ele ligasse pro Plihal, pros outros torcedores, sei lá, pô, chama... ligar pro... Não, calma. Muricy. Ou então chama o Milton Cruz, que é uma eminência parda. Vem cá, me explica como isso aqui funciona. Exato. Né? Que o Arnaldo deu até um exemplo durante a live ontem, falando do Ricardo Gomes. E o Ricardo Gomes chegou, mudou tudo, depois falou, não, deixa assim, do jeito que estava funcionando. O Dorival no Corinthians. É isso. Então seria o mais fácil, bem mais simples. Eu não faria o que ele fez. Eu faria, pão e circo que vocês querem? É isso. Não no sentido pejorativo. Se vocês querem 3 zagueiros, vamos pôr 3 zagueiros. Tem zagueiro lá para fazer jogar. Então eu vou jogar um pouquinho diferente, eu vou pôr André e Caleri na frente e vou cruzar 150 bolas. E vocês não iam ficar nem um pouco preocupados com 150 cruzamentos. Se fosse 1-0, lembra do Municipal? Alguém reclamava daquilo lá? A não ser os adversários que perdiam jogos. Lateral na área, só cruza. É o Jorge Wagner, é o time de uma jogada só. Dane-se. Entendeu? Então, se você tiver o Alex Telles recuperado, é ele mesmo, né? O nome do lateral esquerdo de São Paulo. O Wendel? O Wendel. Se você tiver o Wendel recuperado pro futebol. Olha como seria mais simples pro Roger fazer. Entendeu? Ele põe 2 no meio, o Wendel que cruza bem, nós vimos, recupera o cara, 3 zagueiros, Marcos Antônio mais livre no meio e André e Caleri. Pronto, não tem lugar para todo mundo mesmo. E o Arthur do lado direito, pronto. Ele faria um negócio mais simples, seria mais simples para ele, né? Seria mais tranquilo para ele, gente. Entendeu? Agora, do jeito que a coisa está, não tem saída.
Ou ele ganha do Cruzeiro e ganha o próximo, e ganha o próximo, e ganha o próximo, e o time melhora, ou ele tá fora. É isso que ele tá trazendo para ele. E ele poderia fazer bem diferente. Certo? Porque ninguém me convence que ele não tem consciência do lugar onde está e da característica dos jogadores que ele tem. Certo? Ninguém me convence do contrário. Ele sabe onde está. Ele sabe os jogadores que tem. Cara, neste mundo do futebol, esses treinadores, eles conhecem tudo. Eles conhecem. Eles sabem a característica do cara. É óbvio que quando você vai trabalhar no dia a dia, você vai observar reações que o jogador não te mostra à distância, né? Que é quando fecha lá o vestiário, você vai conversar com o cara no dia a dia. Ali tem reações que você não pode medir, que você não conhece o cara. Só o tempo vai te dar. Agora, no campo... Então, ou São Paulo, instituição, São Paulino, espera um pouco, ou já troca já. Porque, cara, só se fala do Crespo. Vocês mesmos, muitas vezes, mangavam da liderança do São Paulo, e eu não. Lembra? Isso aí, não, tá o Crespo, sim, lá não tem elenco pra isso. Então, assim, não dá pra também achar agora que aquele São Paulo do Crespo era o Flamengo. Porque não era também, né? Era um time que tinha limitações também. Certo? Só botar o... Só queria fazer... Não, acho ótimo. Acho ótimo isso, que é um outro olhar. Só queria colocar o Vestoni na conversa sobre isso, porque a impressão que eu tenho, vendo o torcedor do São Paulo falam comigo, e o que eu vejo, é que... Chegada do Roger, que já chegou, como eu falo, né, com uma tonelada nas costas, ele resolveu colocar mais uma quando ele muda completamente o time. Isso deixou o time, nos olhos da torcida, um time mais opaco. Porque o torcedor gostava daquele time daquele jeito. Tocava bola, que não sei o quê, o Marcos Antônio em todo lugar e tal. E acho que o Marcos Antônio é um pouco simbólico disso. De um time opaco. Ontem, vamos combinar, o São Paulo fez o gol, tudo bem, estava pressionando lá. Fez o gol porque o Inter deixou de jogar futebol, né, ficou trincheirado na sua área e cruzou 150 bolas, uma entrou. Foi isso. Pergunta para algum torcedor do São Paulo aos 25 do segundo tempo se ele achava que o time ia empatar. Ninguém. É quase como que se a torcida estivesse começando a se descolar do time. Falar, é a conversa sobre o jogo de sábado. Acho que eu não vou. Pra ver isso aí, acho que eu não vou. Você entende, Vessa? Essa é a sensação. Cara, eu vou te falar, sabe por que tá difícil de comentar o São Paulo? Porque pega o mesmo roteiro ontem, tá? Exatamente o mesmo, com o Crespo no banco. Hoje o assunto seria, o time não faz um bom primeiro tempo, o treinador faz as trocas, o time melhora, amassa o Inter no Beira-Rio e busca um grande ponto no Beira-Rio. Ponto, acabou a análise. Era tão mais simples fazer análise, só que tá difícil falar do São Paulo porque tá virando um negócio tão mais macro. Empatou, tem Roger e Rui Costa, não sei o quê. Ganhou, tem ainda o Crespo e não sei o quê. Perdeu, tem Rui Costa e tal. Tá quase que impossível analisar o jogo do São Paulo em si, o que o time fez. Porque ontem eu fiquei escutando nossos colegas hoje gaúchos. Sabe qual era a visão deles? O São Paulo empataria a qualquer momento. Escutei hoje, faz 2 horas de vir pra cá. O São Paulo empataria a qualquer momento. Só não tomou a virada porque não tinha mais 5 minutos. O Inter baixou linha, não foi porque ele quis, foi porque o São Paulo amassou ele. Cara, a visão gaúcha do mesmo jogo é uma visão elogiando o São Paulo pra caramba. Olha, elogiando o Roger, falando que o Inter foi amassado, que não tinha saída, que não respirava e que não sei o quê. Um pouco a visão do Roger na coletiva, quando ele fala, que gostou. Minha família, chegando aqui com aquele giro de notícias importantes, exclusivas e atualizadas do São Paulo, pra você que gosta desse tipo de conteúdo, peço gentilmente para dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado e noticiado no bastidores do maior clube do Brasil, quando a gente está falando do Tricolor Paulista. A gente agradece desde já a sua colaboração e não esqueça de deixar o like por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!